Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de hoje com Mirela. Mirela, ela vai falar aqui sobre direito comparado e recepção legislativa, né? Mirela, assim que entrar, a gente convida aqui para o bate-papo. E aí, tema de hoje, tema para quem vai fazer para a linha 1.1. Cadê Mirela? Ih, rapaz. Deixa eu mandar o convite aqui. Eita. Grande Mirela, cadê você? Eu vim aqui. Aê, Mirela, manda o convite aí. Deixa eu. Ação. Oi, Marcelo, tudo bom? Pronto, Mirela, tudo bom? E Tudo aí? bom? Tudo bem, pessoal? Boa Vamos tarde para quem lá. está aqui Boa no tarde. sábado. Ó, só uma dúvida. Eu queria saber se a câmera, ela fica melhor assim ou assim. Tem algum Do outro problema jeito, ela em pé, em pé. em pé, né? Pronto. Olha, vamos lá falar hoje. Mirela vai dar um pouquinho aí de contribuição para a linha 1.1, que é esse tema, né? Direito comparado e recepção legislativa, né? Que aí a Isso. gente, né, fundamental, né, para o professor, para a linha 1.1 com o professor Ivo Dantas e tudo mais. E aí vamos aproveitar, né, para tirar algumas dúvidas, falar alguns pontos importantes, trazer, enfim, os debates que possam ter por aí. Eu vou anotando aqui as dúvidas e as perguntas que foram tendo, Pronto. e aí tu pode começar, Miranda. Aí é contigo, a aula é tua, tu que manda na sala de aula. Pronto, boa tarde, Vai nessa. pessoal. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mirela Coimbra, eu sou mestranda da linha 1.1 de Jurisdição e Processos Constitucionais e eu venho falar hoje aqui de Direito Comparado e Recepção Legislativa. Eu escolhi esse tema porque direito comparado é um tema que recorrentemente vem caindo na nossa linha, que é 1.1. E ele é imprescindível, ele não é só importante, como é imprescindível para a nossa linha. Então, antes da gente começar a falar de direito comparado, e a ligação com recepção legislativa, eu vou começar falando só sobre o que é direito comparado. E ainda mais, antes de falar o que é direito comparado, eu venho fazer uma separaçãozinha aqui. Ivo Dantas, ele fala que direito estrangeiro é condição sine qua non para fazer direito comparado. Porém, com direito comparado não se confunde. Citar direito estrangeiro não quer dizer que esteja fazendo direito comparado, porque muita gente acha que direito comparado e direito estrangeiro é a mesma coisa, e não Uhum. é. Então, o que seria direito comparado? Direito comparado, ele é quando a gente tem a existência de um ou mais sistemas jurídicos diferentes, e esses sistemas jurídicos, eles funcionam como um dos polos indispensáveis para o direito comparado. A gente tem, por exemplo, polos, sendo dois ou mais polos. E nesses polos deverá haver a presença de direito estrangeiro. Porém, direito estrangeiro não é direito comparado. A gente tem dois polos ou mais de dois polos e é imprescindível perceber que nesses polos deverá constar direito estrangeiro e também esses direitos que estão sendo comparados devem ser de ordenamentos jurídicos vigentes, ou seja, a gente não pode pegar e comparar um direito de um ordenamento que está vigente com outro que não está vigente. É um pouco complexo, porque a gente tem pelo menos dois polos ou mais. E nestes dois polos ou mais, a gente tem a presença de direito estrangeiro neles, por exemplo, o Brasil e outro ordenamento jurídico estrangeiro. Tá entendendo? Ou seja, Brasil e Argentina, por exemplo. Pronto, Brasil e Argentina. Brasil e outro ordenamento jurídico estrangeiro, porém, ele deve estar vigente. Não pode ser.
uma questão que não esteja, por exemplo, vigente no direito argentino. Ou Tá seja, eu pego um entendendo? fato específico lá, não necessariamente a Constituição argentina. Eu pego um fato específico da Constituição, um artigo, e comparo com o brasileiro. Seria mais ou menos Isso, isso? mas não é apenas só isso. Porque para alguns autores é isso, mas para Ivo Dantas não é. Para Ivo Dantas é o resultado da comparação entre esses direitos. Não é a comparação apenas, mas um resultado. Ele bota assim no quadro, ele bota um polo, outro polo. E entre esses dois polos deve haver a presença de direito estrangeiro e os direitos devem ser vigentes. E a comparação não é a comparação entre um e outro, mas o resultado. Aí ele sempre faz um tracinho para baixo, indicando que é o resultado da comparação entre esses direitos. De fato, é um assunto que é bastante complexo para quem está começando, mas é Para que serve? imprescindível estudá-lo, porque ele sempre cai na seleção. Ô Mirella, para Ele que sempre serve, cai na por seleção. exemplo, se ele perguntar assim, para Oi. que serve o direito comparado? Qual é a ideia? Para que você compara? Para que serve isso? Qual é a ideia que tem por trás desse negócio? Pronto, primeiramente a gente tem que entender que direito comparado, ele não é apenas um método de comparação, mas ele é uma ciência. E, como toda ciência, ela tem que ser estudada, porque ela tem um objeto e tem um método. Eu ia debater isso posteriormente, mas como você perguntou, eu vou falar logo agora. Ela tem um método, ela tem um objeto de estudo e ela tem toda uma metodologia. Então, ela é bastante importante para ser estudada. Por exemplo, para a gente estudar uma determinada peculiaridade de uma questão no ordenamento jurídico brasileiro e comparar com de outro ordenamento. Por exemplo, o controle de constitucionalidade. A gente vai comparar o controle de constitucionalidade no Brasil e o controle de constitucionalidade na França, um exemplo. Aí o direito comparado seria o resultado da comparação entre esse direito constitucional do Brasil e entre esse direito constitucional da França. Direito constitucional no caso do controle de constitucionalidade. Entendi. É realmente uma questão um pouco complexa, porque Não, de boa. para alguns autores, direito comparado é apenas um método de comparação. Para Ivo Dantas, não, ele é muito mais do que isso, ele é uma ciência, porque ele possui autonomia, ele possui objeto e ele possui uma metodologia específica, que é o resultado da comparação entre esses direitos e deve haver a presença, sim, de ordenamento jurídico vigente e imprescindível que tenha a presença de direito estrangeiro. Certo. Tem mais alguma Aí, pergunta em relação a isso? não, vamos lá, não, vá prosseguindo que aí vai surgindo a ideia. Então, a Pronto. finalidade é encontrar alguma coisa lá, né, no direito estrangeiro, no nosso, para trazer um resultado que vá contribuir com o direito brasileiro. Mais ou menos isso. Exatamente. E para fazer esse resultado dessa comparação, não é apenas para contribuir, porque a gente não pode pegar, por exemplo, um instituto de um direito argentino e colocar aqui no Brasil. Sim. Por exemplo, a força, por exemplo. A gente tem que verificar esse resultado dessa comparação. O que é que esse resultado dessa comparação vai trazer? Aí só no caso concreto da comparação. Você não tem uma Tá resposta entendendo? prévia, né? Você espera a comparação para. Não, não tem uma resposta prévia. Porque, por exemplo, eu não posso pegar o ordenamento jurídico inteiro brasileiro e comparar com o ordenamento jurídico inteiro argentino. Não, não posso. Eu tenho que pegar, primeiramente, uma matéria, direito constitucional, ou então direito tributário. Aí eu pego um determinado assunto do direito tributário, ou um determinado assunto do direito constitucional, e eu vou comparar com o do direito argentino, e a partir daí eu vou conseguir o resultado dessa comparação. Porque muitas vezes o próprio Ivo Dantas, ele fala que nos livros, direito comparado muitas vezes está especificado de forma assim, completa, ou até com uma certa impropriedade terminológica. Porque o que é que acontece? Muitas vezes eu já peguei livros até de direito constitucional e controle de constitucionalidade. Aí tem um capítulo que diz direito comparado no controle de constitucionalidade. Aí pega e bota direito comparado ao mesmo tempo no Brasil, na França, na Argentina, em Portugal e faz aquela mistura toda. E isso não é direito comparado. Isso simplesmente você está citando como é que é o direito constitucional e o controle de constitucionalidade nesses diversos países. Direito comparado não é isso. Primeiramente, não teria a possibilidade de fazer direito comparado dessa forma. Pegar e sair citando como é que funciona em cada país e fazer toda essa mistura, citando que
o controle de constitucionalidade na Argentina é de tal forma, no Brasil é de tal forma, na França é de tal forma, e sair jogando. Não, não, realmente não é dessa maneira. A gente tem que estabelecer quais são os polos, e nesses polos deverá ser direito vigente, como eu comentei, e ter a presença de direito estrangeiro e ser o resultado da comparação. A metodologia correta, no caso, seria o resultado dessa comparação. E não simplesmente citar todas elas como nos livros tem. Porque, assim, todo ano cai na seleção do mestrado uma pergunta sobre direito comparado. E ele faz alguma pergunta se é fácil fazer direito comparado e como é que a gente faria o direito comparado. E é muito importante para o aluno colocar na resposta, tanto quando a resposta é escrita, quando a resposta é oral, que pela primeira vez vai ser oral, eu acredito, explicar que muitos livros eles trazem essa impropriedade na questão do direito comparado, e o que realmente não é. Ou seja, está todo mundo errado. Está todo mundo errado. Não, calma, não está todo mundo errado, mas muitos livros eles trazem realmente essa impropriedade. Então a gente tem que citar que muitos livros trazem essa impropriedade, porque é um assunto de fato muito complexo e precisa ser citado numa prova oral ou precisa ser citado numa prova escrita, que os livros eles trazem essa impropriedade, porque é uma coisa que quem assiste às aulas recorrentemente está vendo, que é uma crítica de nós, como alunos, e do próprio professor em relação a isso. Então, a gente tem que mostrar que está por dentro das teses que o professor Ivo Dantas ele apresenta em sala de aula. Entendi. Pronto. Me diz uma coisa, o Supremo Tribunal Federal, ele faz direito comparado corretamente? Tem essa crítica de Ivo? Ou o Supremo também vai como na doutrina? Não, a gente nunca chegou em sala de aula a fazer essa crítica, não. Realmente nunca chegou, não. Porque se a gente vai pegar só o Supremo Tribunal Federal, a gente estaria fazendo uma comparação de uma recepção legislativa interna. Depois eu vou entrar nessa questão da recepção legislativa. Mas se a gente pega só o Supremo Tribunal Federal, a gente está fazendo uma recepção interna. E, assim, essa recepção interna, ela não é importante para o direito comparado. O que é importante é uma recepção legislativa, que depois eu vou explicar o que é que seria, que só na ordem que dá para entender direitinho, porque eu vou fazendo os pontos de ligação. Mas se a gente for dizer que o Supremo faz direito comparado ou não, não teria a presença de pelo menos 2 polos de ordenamentos jurídicos com a presença de direito estrangeiro, tá entendendo? E não teria esse direito vigente. Então, como é que o Supremo poderia fazer corretamente um direito comparado se eu não saberia se, no caso concreto, ele está utilizando esses direitos vigentes, tá entendendo? De ordenamentos jurídicos vigentes e com a presença de direito estrangeiro. Tem que ver isso no caso concreto. Outra questão que recorrentemente cai em prova, a questão, pronto, do direito comparado, da legislação comparada, e se a legislação comparada e direito estrangeiro são a mesma coisa, vejam bem. Se direito comparado, legislação comparada e direito estrangeiro são a mesma coisa, todo ano cai isso em prova. Sempre pergunta de forma diferente, mas todo ano cai isso em prova. Primeiramente, passando sobre essa questão do que seria o direito comparado, a gente tem que entender que direito estrangeiro ele não se confunde com direito comparado. Ele é uma das espécies do gênero direito comparado. Para a gente fazer o direito comparado, a gente tem que entender que deve haver a presença do direito estrangeiro, mas que ele não se confunde. Direito estrangeiro é uma das espécies do gênero direito comparado. Outras espécies do gênero comparado são também os direitos vigentes, além do direito estrangeiro. Só que direito comparado ele é muito mais amplo do que o direito estrangeiro. Já a legislação comparada é uma expressão de uma certa impropriedade. Por quê? É uma expressão bastante antiga. Por exemplo, se a gente pega livros sobre de 1900, 1910, a gente vai encontrar muito esse termo, legislação comparada. Por que que isso acontece? A gente estava vivendo um período de codificações, a gente estava vivendo um período de um positivismo, então era comum que a lei ela fosse o grande cerne de todo o direito. A gente não tinha um direito abrangente, que a gente poderia ver lei, um ordenamento jurídico, jurisprudências, informativos,
doutrina. A gente não tinha isso, a gente tinha o cerne do direito era a lei. Então, é muito comum a gente encontrar livros antigos de 1900 e pouco com o termo legislação comparada. Mas, atualmente, se cair em prova uma coisa dessa, a gente tem que dizer que é uma impropriedade a gente chamar atualmente de legislação comparada. Por que é uma impropriedade? Porque é um termo muito antigo. É um termo que não cabe atualmente. Porque o que é que acontece? O direito comparado é muito mais amplo do que legislação comparada, já que no direito engloba todo o ordenamento jurídico, com a lei, as doutrinas, as teses, as jurisprudências, os informativos, as decisões dos tribunais. Tudo. Tá conseguindo entender direitinho? Porque é muito importante isso, que todo ano cai na seleção. Aí tem um autor que o Dantas cita, que o nome dele é Mark Ensel. Mark Ensel, ele diz o seguinte, que o direito comparado está na dependência dos estudos do direito estrangeiro. E que direito estrangeiro, ele é matéria-prima do direito comparado. E que ninguém é comparativista sem ter praticado inicialmente o direito estrangeiro. Assim como ninguém é chefe de uma orquestra sem ter sido inicialmente instrumentista. Exatamente. Pronto, a Mark Ensel, ele continua dizendo que ele põe em destaque um ponto sobre o qual Ivo Dantas ele sempre insiste, que é o seguinte: o direito estrangeiro é a condição sine qua non para fazer direito comparado, mas com ele não se confunde. E a questão, a legislação estrangeira, ela é indispensável para o estudo do direito comparado, mas também não se confunde com ele. Hoje, a legislação estrangeira, ela entra também na questão do direito comparado. Mas, como eu falei, é um termo muito antigo de ser utilizado. É um termo que, atualmente, ele traz uma determinada impropriedade, porque o direito, o ordenamento jurídico é algo muito mais amplo do que uma legislação estrangeira ou o termo legislação comparada. Entendi. Ó, veio uma pergunta assim, ó. Como escolher apropriadamente um ordenamento para fazer a comparação? Tipo, você escolhe à toa, você, tipo... Não escolhe à toa, não. É? Primeiramente, você tem que ter conhecimento da língua que você vai estudar. Se não tiver conhecimento, você tem que ter boas traduções em relação ao assunto. Porque, assim, uma coisa que o Dantas comenta muito é que se a gente pega, por exemplo, para fazer uma comparação entre um determinado ordenamento do Brasil e de algum país da América Latina. É muito interessante fazer essa comparação. Porque porque o brasileiro ele conhece muito a língua espanhola. Portunhol. Não, portunhol não. Realmente tem alguns falsos cognatos, realmente. Termina ficando um pouco complicado em relação a algumas coisas. Mas, de fato, o brasileiro ele conhece muito a língua espanhola. Há uma certa similaridade em relação a algumas coisas, mas, por exemplo, outro comentário que ele faz é que, por exemplo, se a gente vai fazer uma comparação entre o Brasil e outro país que não seja um país da América Latina, mas ele sempre cita que há traduções muito boas de outros países na língua espanhola. Ele sempre fala sobre isso. Então, por exemplo, para você fazer uma boa comparação, para você escolher o seu objeto para comparar, você tem que conhecer a língua, ou então você tem que ter boas traduções em relação à língua. Um exemplo de boas traduções é que a gente tem excelentes traduções na língua espanhola, em relação a tudo. Por isso que, assim, é muito importante nas seleções para mestrado ter a língua espanhola nos programas para prova. O pessoal diz, não, o espanhol é muito fácil, é um portunhol, mas realmente não é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, para o direito constitucional, a gente tem riquíssimos textos em espanhol. E, além de riquíssimos textos em espanhol, a gente tem riquíssimas traduções em espanhol. Isso é muito importante. Então, primeiramente, a gente tem que ter isso. Segundo, a gente tem que ter um objeto estabelecido, porque, como eu disse, o direito comparado, ele não é um método. Quem diz que o direito comparado é um método, está fazendo um pouco caso do que seria um direito comparado, ou do que seria o método da comparação. Ele é muito maior do que um método. Ele é uma ciência, então, a partir daí, a gente estabelece o objeto de estudo, por exemplo, controle de constitucionalidade. Aí a gente vai estar controle de constitucionalidade, aí a gente estabelece o país, por exemplo, Brasil e França. Aí a gente vai
fazer a comparação, o resultado dessa comparação entre o controle de constitucionalidade de Brasil e França. E perceber que é o controle de constitucionalidade vigente no Brasil e vigente na França. Não é um controle de constitucionalidade de uma Constituição anterior no Brasil ou de uma Constituição anterior na França. É muito importante perceber isso também. Outra pergunta que tem caído muito em seminários de sala de aula, na linha da gente, 1.1 de jurisdição e processos constitucionais, é essa. Se direito comparado ele é método ou ele é ciência. E para Ivo Dantas, direito comparado ele é ciência, não é um método. Porque se a gente diz que é um método, a gente está fazendo um pouco o caso do que seria um método da comparação. Ele é muito mais do que isso. Ele é ciência porque ele tem um objeto, ele tem uma metodologia e ele tem a autonomia didático-científica. Então, numa prova, ou então num seminário, ou então num debate da linha 1.1, é muito importante dizer que o direito comparado é uma ciência e ainda citar o professor Ivo Dantas em relação a isso. Agora, continuando, eu vou falar como é que a gente faz esse ponto de ligação entre a temática do direito comparado e da recepção legislativa. Pronto. Aí, primeiramente, analisa-se que dentro dos sistemas constitucionais, a partir de uma abordagem sempre historiográfica e sociojurídica, para fazer esse ponto de ligação. Tudo em Ivo Dantas a gente liga a questão da história e da sociologia com o jurídico. É muito importante isso. A gente não vai direto para o jurídico. Tem sempre essa ligação entre a história e a sociologia. Aí salienta-se que há uma necessidade disso. Aí percebe-se que a recepção legislativa, ela é tema central do direito comparado, porque sua concretização, ela se dá a partir de vários processos, sendo que a gente deve verificar o caso concreto desses processos e perceber que nenhum deles, de forma isolada, será utilizado para explicar a realidade de um sistema jurídico. E que os autores, eles utilizam esse conceito, recepção legislativa, tanto no campo do direito comparado, quanto no campo do direito brasileiro, por exemplo. Só que o que interessa para o direito comparado é toda essa transferência de modelos dos ordenamentos jurídicos dos diversos países. Todo esse intercâmbio do ordenamento jurídico, não só legislativo, mas de todo o ordenamento, através de teses, através de jurisprudências, através do contexto histórico, sociológico, que tem aquela questão jurídica. Está conseguindo entender direitinho? Eu vou mudar de linha, vou para 1.1. De fato, algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade nesse assunto, por isso que eu escolhi, justamente para falar, porque é um assunto que sempre cai. Ele é muito, muito importante. Ivo Dantas, ele diz que há vários exemplos de recepção e que o mais expressivo é no direito romano na Europa. E também há o exemplo do direito romano na Europa, que vai desde a Idade Média até o período das codificações. E ao serem recepcionadas, as instituições e os modelos, eles terão que sofrer uma aclimatação ou uma aculturação, que acontece sempre, muitas vezes, quando a gente vai recepcionar modelos, acontecer essa aclimatação ou essa aculturação, a fim de que possam ter eficácia no seu novo habitat. A recepção legislativa, quando ela é voltada para o plano do direito interno, sobretudo quando se trata das relações entre a nova Constituição e as leis que lhe são anteriores, ela é bastante difundida. Entretanto, ela não é interessante para a perspectiva do direito comparado, mas sim para uma perspectiva de verificar uma aproximação entre diversos modelos. Por exemplo, entre o Brasil e algo que está sendo recepcionado de uma Constituição anterior. Por exemplo, a recepção legislativa, que é importante para o direito comparado, ela significa uma aproximação. Veja só, anotem aí, recepção legislativa, que é importante para o direito comparado, significa uma aproximação entre os modelos jurídicos existentes no plano internacional, sendo conhecida como uma transferência jurídica. Ela funciona como uma adoção de uma dada população das regras e das práticas que são utilizadas naquele momento por um certo povo, podendo ocorrer por meio de imposição
ou por meio da livre iniciativa da sociedade recipiente ou de outras formas de contato ou de intercâmbio, o exemplo da migração de contingentes populacionais. Aí isso acontece por causa de uma crescente imposição em relação a todo mundo de modelos jurídicos negociais que são uniformizados, provenientes de países centrais e da compreensão de processos de circulação de tais modelos que vêm sendo quase sempre sistematicamente deixados de lado. E a importância disso se dá em relação às experiências de transferência jurídica no cerne dos processos históricos de formação dos campos jurídicos nacionais. Aí, nessa perspectiva, a gente deve perceber que na realidade desse intercâmbio em relação aos diversos direitos, cresce a importância do direito comparado, em especial o estudo da recepção legislativa ou da circulação de modelos, que alguns autores preferem utilizar essa expressão circulação de modelos. Só que Ivo Dantas ele prefere utilizar o termo recepção legislativa. Razão pela qual a gente deve perceber essa questão desse intercâmbio entre esses modelos. E, a partir desse intercâmbio, a gente perceber quais são as espécies e procedimentos de recepção. Que, além de entender o que é recepção, a gente tem que entender quais são as espécies e seus procedimentos. Aí, novamente, Ivo Dantas ele cita Mark Ensel. Mark Ensel, ele observa que mais importante do que essa aproximação de caráter interno é a aproximação entre sistemas diferentes e que o mais importante de tudo isso é os empréstimos legislativos e o fenômeno da recepção de direitos, que constitui como uma expressão mais completa de aproximação voluntária ou deliberada. Aí já se teve uma oportunidade de sinalar que na história houve casos de recepção. Por causa disso, Ivo Dantas ele diz que é muito importante para a gente estudar recepção legislativa, a gente entender os ciclos constitucionais e entender a história do direito constitucional e a história da formação do Estado também, para poder a gente entender esse intercâmbio entre os ordenamentos e a gente entender essa questão da recepção legislativa. Aí ele diz que deve-se verificar essa questão desses intercâmbios e os ciclos constitucionais. E ele fala também que muito importante, em um caso assim muito importante para a recepção, foi a recepção do direito romano na Europa continental e na época do Renascimento. É um exemplo de recepção histórica, de recepção legislativa histórico muito importante. E essa recepção, ela, embora tenha sido geral, não teve em toda parte a mesma significação comparativa. Ele explica que a França e os Países Baixos, por exemplo, encontraram no renascimento do direito romano uma razão escrita que lhe permitiu dominar e ordenar uma diversidade de costumes. Ele explica também que o direito romano ele surge como uma espécie de um denominador comum jurídico e que no século XVII foi preconizado como uma expressão do direito natural, ou seja, tanto como um guia quanto como um ideal a se partir. Ele explica essa questão dessa importância dessa recepção que teve em relação ao direito romano. Ele também fala da questão do Santo Império, que ele foi recebido, que o direito romano foi recebido pelo Santo Império como um direito aplicável, e fala também da importância da recepção do direito romano na Alemanha também. Aí, tem alguma pergunta a fazer em relação a isso? Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a relação entre direito comparado, recepção legislativa e ciclos constitucionais? Pronto, era isso que eu estava explicando, porque para poder a gente... Ivo Dantas, ele diz que para a gente entender qualquer coisa no direito, principalmente no direito constitucional, a gente deve recorrer à história. Porque para tudo que está na Constituição, a gente deve entender a ideologia daquele momento histórico, político, econômico e social. Então, a gente tem que entender todo aquele ciclo constitucional, todo aquele entrelaçar histórico, toda aquela evolução histórica, para a gente entender determinados modelos que foram sendo recepcionados. Como o exemplo de Roma, do direito romano que foi recepcionado na Europa
em alguns casos por imposição, outros casos de forma mais simples, mas que foram recepcionados. Outro exemplo da questão desses ciclos constitucionais foi que na segunda metade do século XIX e no século XX, houve uma recepção de direitos que assumiu outro aspecto, um pouco diferente dessa questão do direito romano. Aí, a partir daí, ela passou a ser desejada ou aceita por países estranhos aos sistemas que as aceitam, que são geograficamente distantes. Porque, por exemplo, a gente no direito romano teve a recepção nos países da Europa, que eram países próximos. Aí o que é que aconteceu? Do século XIX para o século XX, com a expansão da globalização, o que é que a gente teve? A gente teve recepção em relação a países que não estão geograficamente próximos. Foi mais ou menos assim a pergunta? Acho que sim. Aí, no começo. Pronto, pelo que eu entendi foi mais ou menos assim. Aí agora a gente vai ver as espécies de recepção legislativa. A primeira delas é a voluntária. Aí a recepção voluntária é a que decorre da adoção livre e consciente do direito estrangeiro. Livre e consciente, ou seja, foi feita de forma livre, de forma consciente, não foi por imposição. Um exemplo clássico é a recepção do Código Civil Suíço pela Turquia em 1926, afastando-se da sua tradição jurídica muçulmana. Outro tipo de recepção legislativa é a recepção imposta. Essa recepção imposta, ela é fruto dos movimentos colonizadores de anexação de territórios, como foi o caso da recepção do sistema do Common Law na Índia e a imposição do Código Civil Napoleônico na Bélgica ou na Itália, no período em que aqueles países se viram anexados à França. Outro exemplo disso é que alguns autores eles identificam uma forma de recepção inconsciente, que não foi tanto por imposição, mas foi de forma inconsciente, que foi a recepção do direito romano pela Alemanha nos séculos XV e XVI. Só que o Dantas ele fala que essa ilustração ela é um pouco discutível, porque alguns dizem que foi imposta, outros dizem que foi inconsciente. Tá entendendo? Porque imposta poderia ser pela força. Inconsciente não necessariamente seria por uma força, mas seria assim, de modo inconsciente. Como se fosse entrando sem ser perceptível, mas sem ser pela força. Outro exemplo de recepção é a recepção global, que ela é resultante da adoção integral de um código, como no caso da recepção do Código Civil Napoleônico, que foi introduzido na íntegra em certos países da família romano-germânica do século XIX. Ou ainda o exemplo turco também. E a recepção parcial é um penúltimo exemplo de recepção, que se verifica a importação de leis, institutos ou disposições legais que são provenientes de um mesmo sistema jurídico, sendo a sua noção assimilada por muitos comparativistas a dos empréstimos legislativos. Aí podem constituir exemplos desse tipo de recepção determinados dispositivos da nova lei brasileira sobre as sociedades por ações, que é a Lei 6.404 de 1976, que foi inspirada na lei alemã de 1965 sobre a matéria. E outro tipo de recepção, que é a última, é a recepção eclética, que é decorrente de recursos a diferentes ordens jurídicas para a elaboração de um dispositivo legal, de uma lei ou até mesmo de todo um código. Aí esse tipo de recepção, ele é o mais comum. E o Dantas comenta no livro dele que ele é o mais comum, sendo facilmente explicável pela lei de imigração aplicada com a aproximação dessa questão da relação da imigração e da penetração dos sistemas e das correntes doutrinárias e legislativas em relação a essa penetração. Não sei se dá para entender, porque essa seria uma forma mais eclética. Tem uma pergunta aqui assim, ó. Nas espécies de recepção, deve-se adotar a classificação de Ana Lúcia ou de Otávio e Acebo? Ana Lúcia. É melhor usar de Ana Lúcia.
Porque Ivo Dantas, uma das influências para Ivo Dantas é Ana Lúcia de Lira Tavares, na questão do direito comparado. Ele sempre fala que ninguém no Brasil faz um melhor direito comparado como Ana Lúcia de Lira Tavares. Então, realmente, não aprova para Ivo Dantas e Ana Lúcia de Lira Tavares, não aprova para a linha 1.1. Ele elogia muito Ana Lúcia de Lira Tavares, ele diz que realmente ela é a que melhor faz a questão de recepção legislativa e direito comparado no Brasil. Ele tem outras influências, assim, gerais, como Pinto Ferreira, Peter Harbel, mas nesse assunto, Ana Lúcia de Lira Tavares, com certeza. Assim, os outros são muito bons, mas para influência para Ivo Dantas e para a prova, Ana Lúcia de Lira Tavares, com certeza. Tem mais alguma outra pergunta em relação a Ana Lúcia ou esse outro autor? Agora é sobre Pronto. isso. Aí, continuando, o bom que ele falou de Ana Lúcia, que eu falei de algumas influências de Ivo Dantas, eu vou citar agora Peter Harbel. Ivo Dantas, ele fala que ao estudar as causas e procedimentos da recepção, Peter Harbel, ele lista alguns canais e procedimentos de recepção pelos quais se presumem e que se criam em outros estados. O primeiro deles é por meio de uma revisão total da Constituição, ao exemplo da Suíça. O segundo é por meio da revisão parcial da Constituição. O terceiro é por via legislativa. O quarto é por via de jurisprudência constitucional, incluindo o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e o Tribunal Constitucional Europeu. O quinto é por meio da teoria da Constituição. E o sexto é por meio da teoria da prática jurídica. É muito importante entender isso também, porque uma das influências para Ivo Dantas é Peter Harbel. Aí, para concluir toda essa questão, Harbel, ele diz que depois de afirmar que existem dois tipos de recepção, a recepção total e a recepção parcial. Aí ele não adentra muito nessa questão de recepção total ou recepção parcial. É porque alguns autores dizem que há só recepção total, outros dizem que há só recepção parcial. Aí Peter Harbel, ele diz que há total e parcial. Aí agora a gente vai entrar na questão dos ciclos constitucionais para o estudo da recepção legislativa. A Ivo Dantas, ele inicia como uma observação que muitas vezes não é feita por todos os estudiosos do direito comparado, essa questão de relacionar direito comparado com os ciclos constitucionais. Ele diz que muitos estudiosos não fazem isso, mas ele faz, porque, como eu estava dizendo, ele diz que a história é um fenômeno que a gente deve sempre utilizar para estudar o direito constitucional, a história e sociologia. Porque é a partir da história e da sociologia que a gente entende toda aquela ideologia constitucional presente naquela Constituição. Então, para Ivo Dantas sempre está presente história e sempre está presente sociologia. Então, ele faz todo o apanhado desses ciclos constitucionais. E a partir desses ciclos constitucionais, ele reconhece grupos de constituições que são organizadas diacronicamente e caracterizadas com o desenvolvimento das diferentes experiências constitucionais. Essas experiências constitucionais são formas de Estado e formas de governo, como, por exemplo. Aí ele diz que, de acordo com a doutrina clássica, entre 1787 e 1918 foram 5 ciclos, que incluem diversas constituições. Um dos ciclos foram os revolucionários do século XVIII. Esses revolucionários do século XVIII, eles ocorreram de 1787 até 1799. Tiveram também os napoleônicos, que ocorreram de 1799 até 1815. Houve o da restauração, que ocorreram entre 1815 e 1830. Houveram os liberais, que ocorreram entre 1830 e 1848. E os democráticos, que aconteceram entre 1848 e 1918. Aí eles podem adicionar as constituições, certas constituições relacionadas àquele momento, como, por exemplo, a de Weimar e a da Áustria, em 1920. E a social-democrática do pós-guerra, e a da zona soviética, e a autoritária islâmica também, ele comenta alguns. E ele fala também dessa expressão
que ela também foi usada para descrever algumas experiências de evolução constitucional e se distinguem do ciclo constitucional francês em uma primeira fase. Esse ciclo constitucional francês da primeira fase que ele fala é a questão da instabilidade, que ocorreu entre 1789 e 1852. E foi caracterizado por alguns autores como valsa das constituições. Isto é, porque aconteceu uma sucessão temporal de dois ciclos caracterizados pela mesma pendularidade entre regimes constitucionais, que foi a monarquia, a república e o império. E uma segunda fase foi a da estabilidade republicana, que ocorreu em 1875 a 1958. Essa fase, ela foi caracterizada por uns ciclos constitucionais sucessivos, sendo necessário enfatizar que as constituições contemporâneas elas têm origem nos primeiros anos, e que essa expressão ela foi usada para descrever algumas experiências da evolução constitucional. Aí tem um autor que ele cita, que é Joseph de Vergottini, e ele diz que os ciclos constitucionais consistem em um não agrupamento de constituintes liberais de alguns tipos, condicionando o desenvolvimento de diferentes experiências constitucionais. Outro autor que ele cita é Paulo Biscaretti de Ruffia, que analisa várias premissas metodológicas referentes ao direito comparado. Doutrina que agora, diferente das constituições emitidas nos mais diversos países a partir de 1787, eles podem ser facilmente distribuídas em uma série concatenada de ciclos constitucionais sucessivos, que a partir daí é necessário enfatizar que as constituições contemporâneas elas têm origem em alguns primeiros estados, como da Ásia, da África e da América. E as constituições autoritárias também, que estão presentes e que apresentam um valor bastante histórico, visto que há o desenvolvimento dessa questão na Europa no período entre duas guerras mundiais e que atualmente sobrevivem apenas em países do terceiro mundo, considerados do terceiro mundo. Alguns autores eles não utilizam essa expressão terceiro mundo, mas essa expressão ela é utilizada quando a gente vai estudar essa questão do recepção legislativa e ciclos constitucionais. E ao verificar isso, essa questão dos ciclos constitucionais, a gente deve adicionar também um conjunto de constituições recentes que foram adotadas por países em desenvolvimento, que foram inspiradas pela maioria do constitucionalismo clássico. A gente tem que observar também isso, esses estudos dessas constituições. Temos que verificar também essa questão do constitucionalismo clássico, como, por exemplo, o modelo britânico, o francês ou o americano. E também tem a questão dos derivados das constituições sociais. Também tem essa questão dos ciclos constitucionais e da recepção que são derivadas das constituições sociais. Alguns falam questão de Estado socialista, mas eu não vou falar aqui Estado socialista, eu vou usar o termo Constituição Social, porque Ivo Dantas fala que muitos estados não chegaram a esse ponto de Estado socialista. Aí o que a gente deve falar é Constituição Social, para essa linha de jurisdição e processos constitucionais. Porque muitas pessoas falam socialista, mas não necessariamente aderiam a um modelo socialista. O modelo social não quer dizer que aderiu a um sistema socialista, e sim que foi um modelo que nas constituições eram mais presentes direitos sociais, como, por exemplo, direito do trabalho, direito em relação à previdência social, e os próprios direitos fundamentais também, tanto individuais como sociais. Aí há uma divisão quádrupla, que ele fala que excede as classificações formais de Constituição, que ainda são determinadas pela origem histórica dos textos constitucionais. Aí ele descreve essa questão das constituições contemporâneas, que não pode ser esquecidas nesses estudos dos ciclos constitucionais. E ele fala também que os estudiosos do direito constitucional comparado, eles não podem deixar de levar em consideração doutrinas políticas e os fatores econômicos para entender essa questão da recepção legislativa, porque a gente não pode simplesmente recepcionar determinados modelos sem entender as questões políticas, os fatores econômicos e sociais que estão ao seu entorno para entender aquela determinada ideologia constitucional.
Porque senão vai haver um determinado hiato constitucional. O que é um hiato? O hiato é um divórcio, é uma separação entre aquilo que está presente na Constituição e aquilo que está presente na sociedade. A gente tem uma Constituição e a gente tem aquilo que está presente na sociedade. A Constituição, ela deve garantir a ideologia constitucional que está presente naquela época. Essa ideologia constitucional, ela está presente as questões históricas, políticas, sociais e econômicas daquele momento. Se a Constituição ela não está refletindo essa ideologia constitucional, ela tornou-se uma mera folha de papel. E a partir do momento que tornou-se uma mera folha de papel, o que é que acontece? Há um hiato constitucional, há um divórcio entre o que está escrito naquela folha de papel, o que está escrito na Constituição e aquilo que está presente na sociedade. Isso sempre cai também na linha de 1.1, de jurisdição e processos constitucionais. Pode falar. Dele, né? Esse termo hiato constitucional, esse termo hiato constitucional é criação dele, né? E outra coisa, hiato constitucional, muitas vezes ele não pergunta assim de forma expressa na prova, o que é hiato constitucional? Mas, se a gente vai falar de qualquer coisa de direito constitucional, a gente deve falar de ideologia constitucional e deve incluir ato constitucional no meio. Quando a gente está respondendo qualquer coisa em relação a essa linha, é incluir ideologia constitucional e ato constitucional no meio. Porque muitas vezes ele faz uma pergunta aberta, por exemplo, o Estado sempre existiu e sempre existirá, ou então, fale de história e tempos constitucionais. Aí você acha que é só para falar daquilo. Não, mas você tem que incluir em qualquer resposta dele essa parte de ideologia constitucional e de ato constitucional. Porque uma criação dele, ele realmente vai gostar bastante, vai ser um diferencial. Tanto para a prova, quanto para o aluno que está debatendo com ele, quanto para quem vai escrever artigo dele, ou quem vai citá-lo. Porque Ivo Dantas realmente é a referência da nossa linha, né, de direito constitucional. Então, a gente tem que citar essa questão em qualquer pergunta. Tem mais alguma outra pergunta a fazer ou eu posso prosseguir? Ô, Mirela, aí eu tenho uma indagação assim. Tu fez todo esse arcabouço e tal, mostrou essa comparação aí do direito comparado, tudo mais, de excepção. Aí eu fiquei com aquela pergunta assim, o livro dele que trabalha esse tema, qual é? Qual o livro dele que trabalha? Qual os artigos que trabalham essa temática que tu indicaria para a linha? Muito boa pergunta. Veja só, aquele livro Constituição em Processo, que é o que está no edital para seleção, é o mais grossinho. Ele tem esse assunto sobre o direito comparado e tem uma parte nesse assunto que fala de recepção legislativa. Nesse livro e também no outro livro de Direito Constitucional Comparado, que é outro livro de Ivo Dantas, que fala sobre tudo sobre Direito Constitucional Comparado. Tem um capítulo específico, ou é o sexto ou é o nono, não estou lembrada agora de cabeça, mas que fala sobre recepção legislativa também. Tem um capítulo específico. Aí, para olhar esse assunto, é no livro Constituição e Processo, de Ivo Dantas, no livro sobre o Direito Comparado também, tem um livro de Direito Comparado dele, não estou lembrando o título, mas é Direito Comparado, de Ivo Dantas, no capítulo 6º ou é no 9º, que fala de recepção legislativa. Se a gente quer falar de ideologia constitucional e de ato constitucional, a gente encontra no Valor da Constituição. A gente encontra também em Constituição e Processo, de Ivo Dantas. E tem diversos artigos sobre esse assunto de recepção legislativa, um que é de 2013 e outro que é de 2017, que é sobre recepção legislativa e direito comparado. Tá chegando no fim aqui do nosso tempo. Queria saber assim, para ti, assim, o que é que tu poderia dizer assim, de dica fundamental para concluir, né, a teoria e tudo mais? O que é que tu poderia dizer assim, olha, uma pergunta possível, uma resposta possível, uma conclusão possível? O que tu poderia trazer aí para encerrar? Primeiramente, definir o que é direito comparado. Definir o que é direito comparado. Definir se direito comparado é método ou ciência, e ele é ciência. Foi o que a gente explicou no início. Fazer a relação entre o que seria direito comparado, dizer que ele não se confunde com legislação comparada, porque é uma impropriedade terminológica no termo, e dizer que ele não se confunde com direito estrangeiro, porque direito estrangeiro é uma das espécies do direito comparado. Atentar para direito comparado, a gente tem que ter pelo menos 2 ou mais polos, tendo a presença de direito estrangeiro, e além da presença desse direito estrangeiro, o direito a ser comparado deve ser vigente. É muito importante isso. E que direito comparado não é apenas uma
comparação entre direitos, mas o resultado, ele sempre bota no quadro, bota um polo, outro polo. Nesses dois polos, por exemplo, a Brasil e a outro ordenamento jurídico estrangeiro, e o direito comparado seria o resultado da comparação entre pelo menos esses dois polos, devendo ter a presença do direito vigente. E outra coisa, direito comparado, ele não se confunde de jeito nenhum com legislação comparada. A legislação comparada é uma impropriedade terminológica, porque é um termo muito antigo. É um termo muito usado em 1900, 1910, no período de codificações, no período do positivismo jurídico, em que o direito ele era conhecido como apenas a lei, não o ordenamento jurídico como um todo. O direito não era um ordenamento jurídico como um todo, dotado de leis, doutrina, jurisprudência, até estudos, não era apenas lei. Então, é um termo muito antigo, de uma impropriedade terminológica muito antiga. É uma impropriedade terminológica muito grande. Se ele perguntar se direito comparado e legislação comparada é a mesma coisa, não é. Outra coisa, direito comparado e direito estrangeiro também não é a mesma coisa, porque direito estrangeiro é uma das espécies do direito comparado. Para a gente fazer direito comparado, a gente precisa do direito estrangeiro, mas com ele não se confunde, porque também tem a questão do direito estrangeiro e do direito vigente, fazer essa relação entre o direito comparado com a recepção legislativa também. É muito importante isso, porque essa recepção legislativa em relação a todos os ciclos constitucionais históricos que Ivo Dantas trabalha, da questão das constituições do período liberal, do período social, a questão do pós-guerra, do constitucionalismo entre guerras, que a gente tem a confluência de vários modelos ideológicos, políticos, sociais e econômicos naquele momento. A gente deve entender isso. Atentar para essa classificação de recepção legislativa de Ana Lúcia de Lira Tavares, que ela é uma das influências dele em relação ao assunto. Ele diz que ela é quem melhor faz a questão do direito comparado e da recepção legislativa aqui no Brasil. E, para finalizar, qual é a importância do estudo da recepção legislativa? Ele elenca alguns aspectos de importância desse estudo da recepção legislativa. O primeiro deles é para entender as denominações do tema e a relação com o estudo do direito comparado. A primeira importância da recepção legislativa é a relação da recepção com o direito comparado. A segunda é a concretização que se dá através de vários processos, sendo na análise do caso, observando sempre a análise do caso concreto, e que nenhum deles isoladamente será suficiente para explicar a realidade de um determinado sistema jurídico, razão pela qual alguns autores utilizam esse conceito no campo jurídico também. Verificar também a questão do intercâmbio e da troca entre os modelos também, e verificar como se deu essa troca, se essa troca ela foi de uma forma eclética, se foi por imposição, se ela foi aceita, se foi por uma forma de aculturação também, verificar tudo isso. E sempre atentar para qualquer estudo em relação ao que a gente vai estudando para Ivo Dantas, ver a questão da história, dos tempos constitucionais também, ver a questão da ideologia constitucional e a questão do hiato constitucional também, porque esse termo, ideologia constitucional e hiato constitucional, ele cabe para tudo que está sendo estudado em Ivo Dantas. Esse assunto está caindo todo ano na seleção. Todo ano ele pergunta o que é direito comparado, ou então ele pergunta a diferença entre direito comparado, legislação comparada e direito estrangeiro. Se eu não me engano, foi objeto da seleção do ano passado. E do ano retrasado também, do meu ano também. Então, Mirella, eu agradeço assim demais passar essa tarde aqui, aprender, tenho certeza que os alunos vão gostar bastante, estão gostando aí. Vai para o YouTube, né? Essa live vai ficar salva aqui no nosso sistema. E aí, qualquer dúvida, tenho certeza aí que vocês podem... Então, eu queria só indicar para o pessoal que assistiu a live, eu só queria fazer uma indicaçãozinha para ver esse assunto no livro sobre direito comparado de Ivo Dantas. O capítulo sobre recepção legislativa. Não deixem de ver e não deixem de ler o artigo também sobre recepção legislativa e ciclos constitucionais. Porque, assim, numa live, óbvio que uma hora não dá para aprofundar tudo isso, porque Ivo Dantas, ele aprofunda muito nessa questão histórica. Aí não dá para falar em uma hora direito comparado, legislação comparada, direito estrangeiro,
ciclos funcionais, recepção legislativa, realmente não dá. Mas aí dei uma olhada no artigo dele sobre recepção legislativa e ciclos funcionais. Tem um de 2003 e tem um de 2017. Não deixem de ver, porque está de forma aprofundada. Vai dar para entender melhor. São 30 páginas para vocês verem. Então pronto. Agradeço demais, Mirela. Te cuida. Agradeço também o convite do Corpus Juris, o seu convite. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada para quem veio me assistir no sábado. Pois é, passar esse sábado aí assistindo Pronto. Mas o sábado, mas olha, para finalizar a live, eu só vou dizer uma coisa, assim, não tem muito a ver com direito constitucional, não, mas assim, o sábado tem que ser desse jeito, tem que ser em casa, porque a gente está num período, assim, muito complicado do coronavírus, a gente está na pior fase. Então, aproveitem para ficar em casa estudando, porque estudando vocês vão se alienar das questões que estão acontecendo por aí e vocês vão estar se protegendo, porque realmente esse período a gente tem que se proteger, porque só quem teve coronavírus sabe o que é. Eu perdi pessoas que tiveram. Então, por favor, se cuidem, estudem, aproveitem esse período para se intelectualizar e para constitucionalizarem. Tá ótimo. Brigadão, Mirela. O tempo tá no limite. E aí a gente vai encerrando por aqui e vai ficar salvo, hein, galera? Um abraço, tá até bom. mais. Qualquer dúvida, Tchau, tchau. meu Instagram é mirela.coimbra. Tchau. Tchau.